Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 33º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. E hoje nós vamos dos artigos 626 até o artigo 638. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Título 7 do Processo de Multas Administrativas. Capítulo 1 da Fiscalização, da Autuação e da Imposição de Multas. Artigo 626. Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou aquelas que exerçam funções delegadas a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Parágrafo único. Os fiscais dos institutos do Seguro Social e das entidades paraestatais em geral dependentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio serão competentes para a fiscalização a que se refere o presente artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 627. A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização deverá observar o critério de dupla visita nos seguintes casos. A linha A. Quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis. A linha B. Em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho, recentemente inaugurados ou empreendidos. Artigo 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção e o saneamento de infrações à legislação mediante termo de compromisso, na forma a ser disciplinada no regulamento da inspeção do trabalho. Artigo 628. Salvo o disposto nos artigos 627 e 627-A, a toda verificação em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. Parágrafo 1º. Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado Inspeção do Trabalho, cujo modelo será aprovado por portaria ministerial. Parágrafo 2º. Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimento, declarando a data e a hora do início e término da mesma, bem como o resultado da inspeção, nele consignando, se for o caso, todas as irregularidades verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para seu atendimento, e, ainda, de modo legível, os elementos de sua identificação funcional. Parágrafo 3º. Comprovada a má-fé do agente da inspeção, quanto à omissão ou lançamento de qualquer elemento no livro, responderá ele por falta grave no cumprimento do dever, ficando passível, desde logo, da pena de suspensão até 30 dias, instaurando-se obrigatoriamente, em caso de reincidência, inquérito administrativo. Parágrafo 4º. A lavratura de autos contra empresas fictícias e de endereços inexistentes, assim como a apresentação de falsos relatórios, constituem falta grave, punível na forma do parágrafo 3º. Artigo 628-A. Fica instituído o domicílio eletrônico trabalhista, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, destinando a: inciso 1. Cientificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral. E, inciso 2. Receber por parte do empregador documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos. Parágrafo 1º. As comunicações eletrônicas realizadas pelo domicílio eletrônico trabalhista dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União e o envio por via postal e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Parágrafo 2º. A ciência, por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificado digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. Artigo 629.
O auto de infração será lavrado em duplicata, nos termos dos modelos e instruções expedidos, sendo uma via entregue ao infrator, contra recibo, ou ao mesmo enviada, dentro de 10 dias da lavratura, sob pena de responsabilidade, em registro postal, com franquia e recibo de volta. Parágrafo 1º. O ato não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas, e será lavrado no local da inspeção, salvo havendo motivo justificado que será declarado no próprio auto, quando então deverá ser lavrado no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 2º. Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o agente da inspeção apresentá-lo à autoridade competente, mesmo sem incidir em erro. Parágrafo 3º. O infrator terá, para apresentar defesa, o prazo de 10 dias contados do recebimento do auto. Parágrafo 4º. O auto de infração será registrado com a indicação sumária de seus elementos característicos, em livro próprio que deverá existir em cada órgão fiscalizador, de modo a assegurar o controle do seu processamento. Artigo 630. Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente. Parágrafo 1º. É proibida a outorga de identidade fiscal a quem não esteja autorizado, em razão do cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação trabalhista, atos de fiscalização. Parágrafo 2º. A credencial a que se refere este artigo deverá ser devolvida para inutilização, sob as penas da lei em casos de provimentos em outro cargo público, exoneração ou demissão, bem como nos de licenciamento por prazo superior a 60 dias e de suspensão do exercício do cargo. Parágrafo 3º. O agente da inspeção terá livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigados a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e a exibir-lhes, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Parágrafo 4º. Os documentos sujeitos à inspeção deverão permanecer, sob as penas da lei nos locais de trabalho, somente se admitindo, por exceção, a critério da autoridade competente, sejam os mesmos apresentados em dia, hora, previamente fixados pelo agente da inspeção. Parágrafo 5º. No território do exercício de sua função, o agente da inspeção gozará de passe livre nas empresas de transportes, públicas ou privadas, mediante apresentação da carteira de identidade fiscal. Parágrafo 6º. A inobservância do disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º configurará resistência ou embaraço à fiscalização e justificará a lavratura do respectivo auto de infração, combinada a multa de valor igual a meio salário mínimo regional até 5 vezes esse salário, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do infrator e os meios a seu alcance para cumprir a lei. Parágrafo 7º. Para o efeito do disposto no parágrafo 5º, a autoridade competente divulgará em janeiro e julho de cada ano a relação dos agentes da inspeção titulares da carteira de identidade fiscal. Parágrafo 8º. As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos agentes da inspeção a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições legais. Artigo 631. Qualquer funcionário público federal, estadual ou municipal ou representante legal de associação sindical poderá comunicar à autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as infrações que verificar. Parágrafo único. De posse dessa comunicação, a autoridade competente procederá desde logo às necessárias diligências, lavrando os autos de que haja mister. Artigo 632. Poderá o autuado requerer a audiência de testemunhas e as diligências que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, cabendo, porém, à autoridade julgar da necessidade de tais provas. Artigo 633. Revogado.
Artigo 634. Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma estabelecida por este título. Parágrafo único. A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais. Parágrafo 1º. A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais. Parágrafo 2º. Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela taxa referencial, divulgada pelo Banco Central do Brasil ou pelo índice que vier a substituí-lo. Capítulo 2 dos recursos. Artigo 635. De toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de processo, caberá recurso para o diretor-geral de departamento ou serviço do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que for competente na matéria. Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas. Artigo 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, perante a autoridade que houver imposto a multa, a qual, depois de os informar e encaminhá-los à autoridade de instância superior. Parágrafo 1º. O recurso terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do depósito da multa. Parágrafo 2º. A notificação somente será realizada por meio de edital, publicada no órgão oficial, quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido. Parágrafo 3º. A notificação de que trata este artigo fixará igualmente o prazo de 10 dias para que o infrator recolha o valor da multa sob a pena de cobrança executiva. Parágrafo 4º. As guias de depósito e recolhimento serão emitidas em 3 vias e o recolhimento da multa deverá preceder-se dentro de 5 dias às repartições federais competentes, que escriturarão a receita a crédito do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 5º. A segunda via da guia do recolhimento será devolvida pelo infrator à repartição que a emitiu, até o 6º dia depois de sua expedição, para averbação no processo. Parágrafo 6º. A multa será reduzida de 50% sem o infrator, renunciando ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10 dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital. Parágrafo 7º. Para a expedição da guia, no caso do parágrafo 6º, deverá o infrator juntar a notificação com a prova da data do seu recebimento ou folha do órgão oficial que publicou o edital. Artigo 637. De todas as decisões que proferirem em processos de infração das leis de proteção ao trabalho e que impliquem arquivamento destes, observado o disposto no parágrafo único do artigo 635, deverão as autoridades prolatoras recorrer de ofício para a autoridade de competência de instância superior. Artigo 638. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é facultado a avocar ao seu exame e decisão dentro de 90 dias do despacho final do assunto, ou no curso do processo, as questões referentes à fiscalização dos preceitos estabelecidos nesta Constituição. Galera, é isso aí. Esse foi o 33º episódio da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, o Decreto-Lei 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like e até a próxima. Tchau!